Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento fazer leitura na Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, louvado seja o nome de Jesus, e o versículo 27, que nos diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá a vós, veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resiste, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. É isto de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 29 nos diz: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero meditar com você nessa mensagem sobre o que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, escrito. Ele nos diz aqui no versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá, vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente, no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo no mundo as pessoas que dizem que crê no Evangelho de Jesus Cristo, eles estão aplicando a sua fé, não no Evangelho, como disse aqui o apóstolo Paulo. Eles estão crendo, cada uma na sua igreja, na sua denominação. Há uma grande confusão no mundo hoje acerca do Evangelho. Quando nós perguntamos a uma pessoa: você é um cristão? Ele não responde aquela pergunta. Ele diz: eu pertenço à igreja tal. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está nos falando acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Não é pela fé numa denominação, numa religião, é pela fé do Evangelho, da Palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o verdadeiro cristão, ele tem que estar, como disse o apóstolo Paulo aqui, no mesmo espírito e no mesmo ânimo. Hoje, se nós juntemos um grupo de pessoas que dizem ser crente, cada um está aplicando a sua fé na denominação que ele serve. E um tem um espírito que puxa para cá e outro puxando para lá, mas Jesus veio para nos fazer um corpo, louvado seja o nome do Senhor, que é a verdadeira igreja de Deus, que é o corpo de Jesus. E para isso nós temos que ter o mesmo espírito, o mesmo ânimo e crer no Evangelho de Jesus, que é a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda essa semana eu ia passando na rua, louvado seja o nome de Jesus, e um moço me chamou, e eu cheguei na sua casa, e ele diz: não, eu estava aqui, eu e a mãe, nós estávamos aqui conversando a respeito da nossa igreja.
Eu me batizei na igreja fulana de tal, e a mãe, ela continua na igreja dela, no catolicismo, e eu queria levá-la para lá, e ela diz que eu estou errado, e eu olho na palavra, eu acho que ela está errada, e nós vimos o senhor passando, e lhe conhecemos e lhe chamemos aqui para nós conversar, e ver o que o senhor acha a respeito do que estamos falando. E aquela senhora, ela olhou para mim, ela disse, o irmão sabe que eu aprendi há muitos anos, quando ainda era jovem, pelo catecismo que eu lia e que aprendi, que a Igreja Católica, ela foi a primeira igreja que nasceu no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E eu olhei para aquela senhora e eu disse para ela, pois a senhora aprendeu uma grande verdade. E a senhora nunca deixe de dizer que a senhora aprendeu que essa igreja era a primeira igreja que nasceu no mundo. E eu quero lhe dizer para a senhora que essa igreja nasceu no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós podemos encontrar, e que essa igreja, ela nasceu no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na remissão dos pecados. E ela seguiu ali, sendo a verdadeira igreja, caminhando no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e recebeu a palavra de Deus, o batismo em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e ela saiu caminhando no nome de Jesus Cristo, e era a primeira igreja, louvado seja o nome do Senhor, a igreja apostólica primitiva. E ela foi andando nesse nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no fundamento dos apóstolos, e realmente ela era e continua sendo a primeira igreja, mas quando ela chegou na era negra, na era da perseguição, dos martírios, quando Roma começou a perseguir o povo cristão, ela continuava firme no nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, e na remissão dos pecados. Se batizando no nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E ela levava o verdadeiro nome de Jesus, mas quando ela mergulhou na era da perseguição, aonde a história diz que 68 milhões de cristãos foram mortos pelos romanos, ela saiu lá na ponta, não sendo mais aquela igreja que começou ali caminhando no nome de Jesus, ela saiu de lá no seu próprio nome, quando ela passou aquela era dos martírios, da perseguição, ela saiu lá na ponta no seu próprio nome. Ela chegou até Nicéias, em Roma, e no concílio de Nicéias ela trocou o nome de Jesus Cristo que ela levava e o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ela trocou por dogmas, por estatuto, e ela saiu com seu nome próprio. Saiu não sendo a igreja que levava o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim levando o nome de católica, apostólica, romana. Louvado seja o nome de Jesus. E na realidade ela é a primeira igreja organizada no mundo.
E essa senhora me perguntou o que eu achava dela e do filho estar ali, não se acertando a respeito de religião. E eu disse para ela: a senhora já viu quando uma gata, ela ganha os seus filhotinhos? Todos nascem no mesmo balaio, com os olhinhos fechados, e eles começam um a arranhar o outro, a tapear um ou outro, porque eles não conhecem a sua mãe. Eles estão cegos, com os olhos fechados. Mas quando eles vão abrindo os olhos, e eles vão reconhecendo que todos são filhos da mesma mãe, aí eles saem daquela confusão que eles estão ali. Porque aí eles conhecem a sua verdadeira mãe. E é o que está acontecendo com a senhora e o seu filho. A senhora sabe que se a senhora, como a senhora diz, que nasceu no catolicismo e aprendeu que era a primeira igreja, realmente é uma verdade. E a Bíblia nos mostra ela sendo a primeira igreja, a organização que deixou o nome de Jesus e a palavra de Deus, como Eva deixou lá no Jardim do Éden, e aceitou o arrazoamento satânico, e ali ela morreu. E essa igreja, ela deixou o nome de Jesus Cristo e aceitou dogmas e doutrinas e morreu ali. E ela saiu lá na outra ponta sem vida, louvado seja o nome de Jesus, no seu nome próprio. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver aqui, vamos encontrar aqui esta igreja quando ela saiu, que ela entrou na era da perseguição no nome de Jesus e saiu lá na ponta, no seu próprio nome. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, ó, capítulo 3 de Apocalipse, e verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você pergunta para uma pessoa se ele é um cristão, ele diz: eu pertenço à igreja tal. É um nome em que ele vive e está morto fora da palavra, fora de Jesus. Esta igreja, ela começou ali com vida, recebeu o batismo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pedro, ele disse para eles que eles se arrependessem e fossem batizados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eles receberam, e a Bíblia nos diz que quase 3.000 almas, ou mais de 3.000 almas foram batizadas ali. E ela saiu no nome de Jesus Cristo e foi até os martírios, e lá ela negou, louvado seja o nome de Jesus, o nome de Jesus, e ela saiu no seu próprio nome, e Deus disse a ela que ela tinha nome em que vivia, mas estava morta. E todas essas denominações que vivem no seu nome, igreja essa, igreja aquela, eu sou da Assembleia, eu sou daqui, eu sou dali, ela está vivendo não no nome de Jesus, que é o único e verdadeiro nome que Deus enviou, pelo qual importa que nós seja salvos. E essa igreja saiu do nome e perdeu a vida e entrou na morte. E todas as denominações saíram dela, são filhas da prostituição, como nós encontramos aqui em Apocalipse 17, e as pessoas estão como os filhotinhos de uma gata, dentro do mesmo balaio, e um dizendo: eu sou daqui, eu sou dali, e todos
pertence à mesma mãe prostituta de Apocalipse, que sameou na terra toda a falsa doutrina e toda a prostituição. Nós vimos aqui no mesmo livro em que estamos lendo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 17, no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, nós vimos aqui quando essa igreja saiu, ela entrou lá, pobre, humilde, no nome de Jesus Cristo, e aqui quando ela saiu no seu próprio nome, ela saiu propagando uma mensagem que não era o nome de Jesus que ela vinha trazendo. Ela disse aqui no versículo 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, disse Deus, que és uma desgraçada, miserável, pobre e cega e nu. Louvado seja o nome de Jesus. Ali ela deixou o nome de Jesus e se denominacionalizou uma igreja organizada, comandada pelo Papa, que é a sua cabeça, não é Jesus. Jesus Cristo é a cabeça da única igreja, aquela que vive no seu nome e crê no Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E ela se tornou mãe de toda a prostituição da terra. E na realidade, todos que pertencem a essa igreja, que é a mãe de toda a prostituição, ele não nega que ela é a primeira igreja, porque na realidade ela é. A Bíblia diz que ela é mãe de toda a prostituição. Ela nasceu aqui em Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome de Jesus, ela nasceu no nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E ela saiu caminhando nesse nome, louvado seja Deus, e foi até Nicéias, lá em Roma, sem negar o nome de Jesus, e lá no concílio de Nicéias, ela negou a palavra e negou Jesus, e ela saiu no seu próprio nome. Quando ela aceitou, louvado seja o nome de Jesus, a doutrina de Agostinho, e aceitou a Trindade, e negou o batismo no nome de Jesus, ali ela deixou a vida, que é a palavra de Deus, a verdade, e ela saiu no seu próprio nome, e Deus lhe disse que ela tinha um nome em que vivia, mas estava morta. Aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o verso 37, nós vimos aonde nasceu, louvado seja o nome de Jesus, essa igreja apostólica primitiva. Quando diz aqui, ouvindo eles isto, confundiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz, porque a promessa vos diz, respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Louvado seja o nome de Jesus. Ali, essa igreja apostólica primitiva, ela nasceu
no nome de Jesus Cristo e na remissão dos seus pecados. E ela saiu caminhando nesse nome, e Deus foi acompanhando ela, e nós conhecemos na Bíblia as maravilhas que Deus fazia, mas ali, na Era Negra, quando ela entrou nos martírios, que a Bíblia diz que foi morto, se você ler a martirologia do tempo de Agostinho, você vai encontrar ali 68 milhões de cristãos genuínos que caminhavam no nome de Jesus. Eles foram mortos para negar o nome de Jesus e aceitar a doutrina do catolicismo. E aqui a Bíblia diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele povo que saiu ali sendo a primeira igreja, louvado seja o nome do Senhor, apostólica primitiva, que creu na mensagem dos apóstolos, eles entraram em Roma com esse nome, e em Nicéias eles saíram com seu nome próprio, levando o nome de Católica Apostólica Romana, e negaram o batismo no nome de Jesus Cristo, e não tem mais remissão de pecado, louvado seja o nome de Jesus, e não pode mais ser chamada a primeira igreja, que a Bíblia nos mostra ela como a noiva de Jesus Cristo. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela permanece no nome de Jesus. Ela não nega esse nome. Ela não aceita nada a não ser a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e ela está no fundamento dos apóstolos, e no batismo no nome de Jesus. Esta hoje é a verdadeira noiva de Jesus Cristo. Mas esta igreja que saiu ali, ela caiu como Eva caiu lá no Éden, ela caiu da palavra e aceitou dogmas, e ela se tornou mãe de toda a prostituição. Louvado seja o nome de Jesus. E é isto, meus queridos irmãos, e você que está me ouvindo, que você tem que ter conhecimento e examinar nas Escrituras e na história, para que você não viva nessa confusão, como estava ali aquela mãe e aquele filho, que nem aquela ninhada de gato no mesmo balaio, e um arranhando o outro e dizendo que é por aqui, é por ali. Louvado seja o nome de Jesus. Há pouco tempo eu recebi a visita de um irmão muito querido na minha casa. Ele veio me visitar e ele ainda não pôde crer e ter a fé de Jesus Cristo, para ter fé na sua palavra. Ele ainda continua numa denominação, e nós estávamos ali conversando. É um amável irmão, que eu amo ele e oro muito por ele, e nós estávamos ali conversando, mas quando de repente eu lhe falava a palavra de Deus, e ele me falava em termos eclesiásticos, e de repente bateu a palavra de Deus no colarinho eclesiástico e no colete denominacional que ele crê, e ele não recebeu aquela palavra de Deus, e ele olhou para mim e disse: o irmão está num rolo que eu não sei como que o irmão vai sair. Louvado seja o nome de Jesus. Eu olhei para ele e disse: graças a Deus, irmão, porque eu estou apoiado unicamente na palavra de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo, e não creio e nem faço parte de nenhum outro nome, nem outra organização. E se é esse rolo que o Senhor está me enxergando, eu quero permanecer nele, louvado seja o nome de Jesus, e ser selado com o Espírito para ser aberto por Jesus Cristo no dia da minha redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Quando um homem
ele é redimido, que ele aceita a verdadeira palavra de Deus, ele não quer mais nada, ele não precisa de mais nada, ele tem tudo, porque ele optou pelo nome de Jesus Cristo e pela sua palavra. E ele está selado com o Espírito Santo e ele não se interessa mais em religião, em denominação, ensinamento de homem, ensinamento de seminário. Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, consigo o selo e ele marcha em direção à sua redenção, aonde o Senhor Jesus Cristo vai abrir aquele selo e vai receber ele. Nós vimos, quando lá em 8 de João, nós vimos que Jesus Cristo, ele estava falando, bendito seja o nome do Senhor, com pessoas que não estavam na sua palavra, eles estavam seguindo religião, como estava aquele irmão, e Jesus, que era a verdadeira palavra e o verdadeiro Deus, estava ali falando com eles, mas quando batia no colete e no colarinho eclesiástico, eles não aceitavam aquela palavra. E disse Jesus aqui em João 8:46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Se você é de uma igreja fulana de tal, ou uma igreja fulana de tal, você não pode crer e receber a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus vai até você, ela bate de frente com o colete da incredulidade que você está com ele, que é a sua denominação religiosa comandada por homem, por convenção, e você não pode aceitar a palavra de Deus. Mas quando você deixa tudo isso e você recebe Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra de Deus entra em você, bendito seja o nome de Jesus, você não está mais interessado em mais nada. E esse irmão perguntou para mim se eu tinha estudo. E eu fiquei olhando para ele, pensando até que ponto uma denominação cega uma pessoa, dele não ver que Jesus Cristo chamou pescadores e homens sem letra para o seu ministério. E não chamou nenhum erudito que teve numa faculdade ou num seminário, ou que era conhecedor de letras, mas eles ficam cegados ao ponto que eles creem somente naquela denominação e não na palavra de Deus. Nós vimos ali no livro de Gálatas, quando Paulo, bendito seja o nome de Jesus, que ele era um homem redimido e que aceitou o Evangelho, bendito seja o nome do Senhor, de Jesus Cristo. Ele disse aqui em Gálatas, louvado seja o nome de Jesus, ele disse, ele considerou a sua sabedoria em estudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele considerou como esterco, louvado seja o nome de Jesus, para aceitar a sabedoria de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui no livro de Gálatas, no versículo 17, ele diz aqui, desde agora ninguém me inquiete,
porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ali, ele estava no rolo de Deus, na palavra de Deus, selado pelo Espírito Santo. Para ele não interessava mais nada, não interessava sabedoria, não interessava rudimento do mundo. Ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, consigo a salvação, ele era redimido e selado com o Espírito Santo. Mas é muito triste quando você está num rolo denominacional e você não tem a palavra de Deus e você é selado com o anticristo e você vai ser um dia chegar na sua redenção e o anticristo vai tirar aquele selo e ali você vai ver que você viveu uma vida inteira enganado, seguindo o anticristo numa denominação e não seguindo a palavra de Deus. Mas que Deus abençoe, meu querido irmão que está me ouvindo, e que você possa entender, louvado seja o nome de Jesus, que somente o nome de Jesus Cristo é que foi nos dado para a nossa salvação. A Bíblia diz que nenhum outro nome nos foi dado pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o mundo, o ser humano, está até hoje enrolado nessa confusão que o anticristo trouxe na terra e que a prostituta de Apocalipse sameou. Estão todos no mesmo balaio, seguindo o anticristo, e um diz eu sou daqui e eu sou dali. Mas que você possa hoje, ao ouvir essa simples mensagem, que não é uma denominação que chega até você, essa mensagem não pertence e não tem vínculo com nenhuma denominação, ela é firmada na palavra de Deus e na fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai ao seu encontro para lhe resgatar desse balaio de imundícia que você está, enganado pelo anticristo, cegado, e Deus tem enviado homens para abrir os olhos do cego e das trevas trazer para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. E você hoje tem essa oportunidade de sair desse nome denominacional anticristo que você está e aceitar o único e verdadeiro nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, e aceitar o único batismo que Jesus nos trouxe, que é no seu nome, e seguir levando o nome de Jesus, e não o nome da igreja tal e o nome da igreja tal. Que Deus te ajude e te abençoe, e que você possa entender o que essa mensagem lhe levou, e você hoje possa tomar uma decisão na sua vida, como aquele povo ali no dia de Pentecostes, eles ouviram a palavra de Deus, quando Pedro disse aqui, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E hoje você possa deixar esse mundo religioso de incredulidade e aceitar esse nome, e aceitar o único e verdadeiro batismo, e você fazer a parte do corpo de Jesus Cristo. E você vai ser a verdadeira igreja de Deus na terra, levando o nome de Jesus Cristo e não aceitando doutrinas do anticristo e levando o nome de denominação. Que Deus te abençoe ao ouvir essa mensagem, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.